Advogado e atual presidente da OAB Maranhão, o meu bate-papo de hoje é com ele, que já passou mais de 200 dias à frente da presidência da OAB aqui no Maranhão. Sou Tiago Dias, presidente da OAB do Maranhão, no programa Jaciene Dias. Tiago, seja bem-vindo ao programa. E você foi eleito no ano passado e há praticamente 7 meses você está aqui à frente da presidência do OAB. Já deu para se inteirar de todas essas responsabilidades do que ser um presidente dessa entidade? Já sim, muito trabalho. Acho que a primeira conclusão a que cheguei já no primeiro dia é que o trabalho é muito grande, os problemas são muitos. Temos diversos setores na casa e um é a Escola Superior da Advocacia. E estou me referindo a isso porque o professor Ericeira, João Batista Ericeira, que é o diretor da ESA, sempre disse que a messe é grande e os operários são poucos. Graças a Deus nós temos tido muitos operários, mas realmente o trabalho é muito trabalho, mas a gente tem buscado e acredito que a gente tem conseguido corresponder às expectativas dos advogados, que era muito grande para esse começo de gestão. E qual foi o problema que você encontrou que mais lhe deu dor de cabeça? A crise no país inteiro, a crise em todos os setores da economia, a crise na OAB também de recursos, acho que é uma dificuldade elementar. Claro, o grande problema de defesa de prerrogativas, que vinha muito latente, a gente está tentando combater isso de forma muito forte, muito acentuada, e a crise de valorização da advocacia, que acho que a advocacia passa pelo momento de maior crise de credibilidade de sua história, maior crise de valorização de sua história, não só no Maranhão, mas isso é um fenômeno no país, até pelo volume, pelo número de advogados. A advocacia no Brasil está chegando a 1 milhão de advogados, é um número gigantesco, ou seja, a cada 200 habitantes no Brasil, 1 é advogado. E, claro, isso tende a levar a uma desvalorização para uma lei de oferta e procura. Então, nós temos que trabalhar para manter a valorização da advocacia, para respaldar a importância que o constituinte da advocacia como indispensável à administração da justiça e para manter a importância que a advocacia tem na história de nosso país, à frente das causas de grande relevância. Tiago, quando você foi eleito à presidência da OAB, você teve mais de 3 mil votos, né? Mais de 3 mil pessoas confiando no seu trabalho e alguns até falaram que você venceu uma oligarquia. Agora eu te pergunto, existia oligarquia dentro da OAB Maranhão? Olha, primeiro agradecer aos advogados que confiaram na nossa ideia, na nossa proposta de mudança, na nossa proposta de renovação, de lutar por uma ordem mais aberta, mais próxima, acima de tudo, do advogado e do cidadão. Quanto à questão de oligarquia, o que eu dizia, e é fato isso, tinha um grupo que estava no AB há muitos anos. Eu acho que o Maranhão passa por um momento histórico ímpar. Você que foi coroado, sem dúvida, com a eleição do AB do ano passado. Você tem um grupo, e aqui não vou entrar no mérito, se bom ou ruim, mas um grupo que estava no AB há 2 décadas ou mais e que realmente perdeu a eleição. E para você ter uma ideia do quanto isso foi emblemático, eu fiquei surpreso quando fui ao Conselho Federal, conheci os presidentes das outras subseções e fiquei até constrangido que todos queriam me conhecer. Porque no Maranhão foi a primeira vez na história que a oposição venceu uma eleição. Aqui sempre teve o peso da máquina resolutivo e que resolvia efetivamente a eleição, mas os advogados do Maranhão mostraram que é importante que a entidade que prima, que sempre defendeu a democracia, dê exemplo de democracia também, com alternância de poder, né, com respeito e com apreciação dos grupos, das propostas, acima de tudo. Eu acho que o processo eleitoral do ano passado, eu sempre digo isso, foi um processo eleitoral, as pessoas que estavam do outro lado, e eu sempre digo que nunca tive inimigos, nunca tive adversários, eu tive opositores momentâneos na época da eleição, até porque é uma entidade de classe, acho que isso é que tem que ser preservado. Mas foi um processo eleitoral de alto nível, de todas as partes, um processo eleitoral em que houve um debate muito forte de ideias, de propostas, de valores. Fico feliz que os advogados escolheram aquilo que nós defendemos. E o blogueiro Marcelo Minardi afirmou numa postagem em maio que você a cada dia estava decepcionando, abre aspas, a grande quantidade de jovens advogados que depositaram suas esperanças em dias melhores. Eu queria saber, essa afirmação, então, tem algum fundamento? Olha, uma coisa que eu respeito muito e defendo é o sagrado direito constitucional da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, da liberdade de manifestação. Acho que cada um pode dizer o que quiser. Se é verdade, é outra história.
Eu fico muito feliz de poder hoje dizer aos quatro cantos que nós, até algo que nos causa realmente muita alegria, o Maranhão hoje tem a terceira maior comissão de jovens advogados do Brasil. Nós temos mais de 220 advogados jovens inscritos na nossa comissão de jovens advogados. Você tem uma dimensão do que é isso. Nós somos a terceira maior do Brasil no estado que nós não temos o número de advogados, acho que não estamos nem em 10º lugar em número de advogados, temos a terceira maior comissão do Brasil. Os jovens advogados eu tenho tido particularmente, tenho uma preocupação toda especial e toda diferenciada com o jovem advogado. Eu sempre brinco que ainda quero sempre me considerar um jovem advogado. Eu sempre tento participar das reuniões com os jovens advogados para saber os reclames, para saber o que eles esperam da OAB. Então, tenho certeza que os advogados jovens têm visto a nossa preocupação com eles e estão satisfeitos com a gestão. Acho que não condiz realmente com o que tem ocorrido, isso que foi falado no blog. Tiago, existe um movimento nacional de combate ao Caixa 2, né? E que agora também está sendo implantado pela OAB do Maranhão. E qual a expectativa da entidade para combater de forma assim eficaz essa questão do Caixa 2? Eu acho que nesse momento as entidades civis precisam liderar a sociedade para que a gente passe a ter, doravante, eleições mais limpas, mais sérias, mais igualitárias, em que prevaleçam as propostas, as ideias, os valores que efetivamente vão melhorar a vida de nossa população, que deixe de prevalecer a questão de quem tem mais dinheiro para gastar na campanha. Todos os escândalos de corrupção no nosso país têm demonstrado que a corrupção política tem seu germe, tem sua raiz, tem seu nascedouro na corrupção eleitoral, no Caixa 2, no Caixa 3, né, o financiamento das campanhas. E agora é dar o passo seguinte, é trabalhar para combater as doações ilícitas, exatamente o Caixa 2 e 3. Então a Ordem está com a campanha nacional, que aqui no Maranhão nós abraçamos com toda a ênfase, de campanha de combate ao Caixa 2. Nossa ideia é lançar em todas as subseções do estado do Maranhão campanhas de combate ao Caixa 2, lançar em parceria com a CNBB, com os demais conselhos regionais, aqui esteve o Conselho de Contabilidade, o Conselho de Administração, o Conselho de Economia, dentre tantos, lançar em cada local que esses conselhos tenham sede, tenham subseção, um comitê de recebimento de denúncias de Caixa 2. Afora isso, nós estamos disponibilizando à população diversas ferramentas. Vamos estar disponibilizando um aplicativo do Conselho, em parceria do Conselho Federal, em parceria com as seccionais, para que sejam feitas denúncias, um aplicativo de celular. Vamos estar disponibilizando um e-mail, a pessoa pode anexar áudio, vídeo, foto, o que for necessário para as suas denúncias. O e-mail é cidadania@oabma.org.br. Vamos estar disponibilizando o número do aplicativo WhatsApp para que as pessoas entrem em contato com a Ordem, façam as denúncias, mandem também as provas daquela denúncia. Estamos em parceria com a Procuradoria Regional Eleitoral, com o procurador Tiago Oliveira, que é quem vai coordenar a Procuradoria nessa eleição municipal esse ano. Estivemos em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, na pessoa do presidente Lorival Cerejo. Eu acho que esse caminhar conjunto das instituições, esse caminhar conjunto das instituições públicas com as instituições privadas que lideram a sociedade civil, se Deus quiser, hão de fazer um processo eleitoral muito melhor para a nossa população e hão de conseguir diminuir ou cessar eu acho que é impossível, né? Mas diminuir sensivelmente a corrupção eleitoral, as mazelas do processo eleitoral, para que a gente consiga ter um país melhor, um país que lute, e políticos e governantes que lutem de forma muito clara pela qualidade de vida de nossa população. Tiago, já que nós estamos falando em eleições, né, a OAB reprovou as contas referentes ao ano de 2015 do ex-presidente, né, aqui da entidade, Mário Macieira. Isso aí foi um ato político de vocês? Em hipótese nenhuma. Primeiro, uma coisa que eu primo e respeito é o Conselho. O Conselho é soberano. Né? O Conselho ele decide e ele é soberano. O que eu posso dizer e afirmo com absoluta tranquilidade, afirmei isso no dia da votação, é que eu sequer conversei com qualquer conselheiro sobre qual seria seu posicionamento, nem perguntei sequer, antes da votação, qual era o posicionamento de qualquer conselheiro a respeito das contas. O que eu pedi a eles, quando iniciou a sessão, é que votassem com suas consciências, que ouvissem o relatório que foi apresentado pelo relator do processo, da Comissão de Orçamento e Contas da Casa, que ouvissem as defesas, as sustentações orais que tinham a ser feitas, porque a Ordem dos Advogados do Brasil, historicamente, e nesses momentos com mais ênfase,
tem que respeitar e primar o sagrado direito constitucional de defesa, de ampla defesa, de contraditório, né, do respeito aos predicados que são elementares no Estado de Direito, e a nossa Constituição preserva isso com ênfase, e a ordem lutou muito para que esses predicados fossem respeitados pelo Constituinte. Posso dizer que o Conselho é soberano, ouvindo o relatório e o voto, acima de tudo, da comissão, do presidente da Comissão de Orçamento e Contas, foram apontadas irregularidades. Que irregularidades? Irregularidades formais, questionamentos sobre a obra que tem na cidade, na subseção de Bacabal, possível divergência. Na verdade, uma divergência entre o valor pago já pela obra e o valor e o quanto executado dessa obra, né? Divergência e especialmente, na verdade, o fato de não ter sido respeitados determinações do Conselho Federal quanto ao valor que deveria ter sido deixado em caixa para a gestão que iniciamos em 2016, que a gente chama de reserva de contingência, o fato de que foi gasto, e tem uma norma do Conselho Federal que determina que no semestre da eleição, você não pode gastar mais do que a média gasta nos segundos semestres dos 3 anos anteriores. E aqui houve um aumento só de 46% do que havia sido gasto da média dos 3 anos anteriores no período eleitoral. Então, foram diversos aspectos. Não vou aqui entrar no mérito se era suficiente para uma rejeição de contas ou se era suficiente para uma aprovação com ressalvas. Isso cabia ao Conselho decidir, e o Conselho já decidiu de forma soberana, como lhe compete. Inclusive, nas sustentações orais da defesa, verificamos o reconhecimento de vícios formais. Então, a questão do vício formal, a dúvida que a defesa alegou na ocasião é se deveria ter sido aprovado com ressalvas e não rejeitado, mas aí cabia ao Conselho. Eu fico muito tranquilo em manifestar sobre isso. Eu até brinco, a única coisa que eu torci para não acontecer é que desse empate, porque se desse empate o voto é do presidente, e é um tema que eu acho que é sempre delicado, porque foi rejeitada, dizem que é uma decisão política. Se fosse aprovado, iam dizer que era uma decisão política também, porque já havia uma aproximação política. Enfim, o que há é o respeito ao Conselho, o que houve, e aí eu confio plenamente na capacidade do meu Conselho, sei da responsabilidade e da seriedade do meu Conselho, e tenho certeza que quem votou pela rejeição, votou com sua consciência limpa, votou porque dentro daquilo que lhe foi apresentado, entendeu que havia fundamentos suficientes para rejeitar. Tiago, esse momento agora... são perguntas que foram enviadas pelas pessoas que me seguem no Facebook e também pelo WhatsApp. A jornalista e advogada Aulinda Lima, ela pergunta quais as possibilidades de treinamento para juízes e servidores acerca do Estatuto da Advocacia. Olha, é um tema importantíssimo, claro, isso tem que ser desenvolvido em pauta com o Sindijus, tem que ser desenvolvido em pauta com a Associação de Magistrados, com todo o respeito que nós temos às instituições. Eu acho que é importante conversarmos de forma muito ampla para desenvolver e demonstrar que a importância, todos nós somos indispensáveis à administração da justiça, eu sempre digo isso. O juiz é indispensável, sem o juiz não há prestação jurisdicional, sem o advogado não há busca prestação jurisdicional, não tem como, não há demanda para o juiz julgar. Eu sempre brinco que sem o juiz não existiria o advogado e sem o advogado não existiria o juiz. Porque se não tiver o advogado para protocolar a demanda, o juiz não tem o que julgar. E se não tiver o juiz para decidir a demanda que o advogado protocola, não teria sentido a ação do advogado. Então, são atividades complementares e nós temos que entender a importância de cada um desses atores na prestação jurisdicional, de cada um desses atores para a sociedade civil. Já o advogado Cadmo Henrique gostaria de saber quais foram as ações efetivas que foram tomadas pela nova gestão com relação às prerrogativas dos advogados, que tanto são desrespeitados. Olha, na verdade é um conjunto de medidas e um trabalho incessante. Esse trabalho de defesa de prerrogativas é um trabalho contínuo que tem que ser feito dia a dia. Primeiro, nós nomeamos como presidente da Comissão de Prerrogativas o vice-presidente do AB para demonstrar a todas as autoridades, a todas as instituições, a preocupação do AB com a defesa de prerrogativas do advogado. Segundo, nós temos buscado ir em todas as comarcas do Estado do Maranhão sempre que tem uma denúncia de violação de prerrogativa do advogado. Já fomos a dezenas de cidades, sempre que teve violação de prerrogativa, estivemos lá. Um dos primeiros atos da minha gestão, no dia 8 de janeiro, foi ir a Bacabal, porque tinha tido uma violação de prerrogativa do advogado lá,
um coronel, um comandante da polícia, puxou uma arma no ambiente que estava o advogado com seu cliente, ordenando que o advogado se retirasse da sala. Então, primeiro ato, e de forma muito simbólica, eu fiz questão de ir com toda a comissão de prerrogativa, com os conselheiros federais do AB, para mostrar que a nossa preocupação número 1 nessa gestão era a defesa de prerrogativas. O advogado Luiz Cláudio Frazão, ele pergunta qual o posicionamento do presidente da OAB em relação aos cortes orçamentários da Justiça do Trabalho. Colega Luiz Cláudio, vejo com extrema preocupação. Inclusive estive no último dia 24 de junho na Justiça do Trabalho dando apoio ao presidente James Magno, a toda a Justiça do Trabalho, a todas as instituições que lá estavam, num ato de repúdio ao corte feito, ao corte orçamentário feito ao seu trabalho, porque entendo, primeiro, a importância e a indispensabilidade da Justiça do Trabalho, principalmente no ano desse, de crise, em que aumenta muito o número de demissões e, consequentemente, aumentam muito o número de ações na Justiça do Trabalho. É absolutamente desarrazoado, nesse ano, você fazer um corte, como foi feito na Justiça do Trabalho, de 30% de custeio e de 90% de investimento. Isso tende a comprometer, inclusive, a prestação jurisdicional. Então, temos dado todo o suporte, tem tido uma relação muito próxima de conversa, de diálogo com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembargador James Magno, e a ordem não pode aceitar esse tipo de corte. Olha, Tiago, foram muitas as perguntas, a gente teve até que fazer uma seleção, e uma das perguntas foi da advogada Carol Valois, que ela gostaria de saber quais são os desafios da OAB para a promoção do bem-estar no advogado. Carol, eu acho que o principal desafio é nos aproximarmos cada dia mais do advogado. Fazer com que o advogado venha participar do AB, que ele venha nos ajudar a construir um AB melhor, um AB mais próxima e presente na vida do advogado. Porque vocês vindo participar da OAB, nós iremos conhecer quais são os reclames, quais são as dificuldades, quais são as prioridades de cada advogado desse Estado e poder, assim, pautar quais são as ações prioritárias. O que é mais importante para a gente? Eu penso e tenho buscado fazer isso, que o desafio principal é capacitar o advogado, é lutar pela melhoria da remuneração, é lutar pela defesa de prerrogativas. Olha, Tiago, nossa entrevista foi super proveitosa, viu? Eu gostaria de lhe agradecer de você ter aberto esse espaço na sua agenda para a gente bater um papo aqui no programa. Eu que quero te agradecer, um papo maravilhoso, convide e sempre que convidar estarei com você. E quero também agradecer aos telespectadores por nos ouvir até esse horário e estar com a gente atento aí a cada resposta. Espero ter conseguido corresponder e responder a contento as perguntas feitas. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço.